Olá, seja bem-vindos ao canal Curiosidades dos Animais. Hoje trago para vocês as maiores curiosidades sobre os linces. Neste vídeo vamos lhe falar as principais curiosidades deste belo felino. Então vamos lá. Lince é um felino carnívoro de médio porte, assim como jaguatiricas e alguns gatos do mato. Inclusive, o lince tem uma pelagem muito parecida com a desses mesmos animais, incluindo onças, leopardos e guepardos e até mesmo tigres. Suas dimensões não são tão maiores do que as de um gato doméstico, mas isso não significa que você possa simplesmente levar um para casa. Eles podem chegar a pesar até 30 quilos e medir pouco mais de 1 metro. O que pode diferenciar ele de outros tipos de felinos são os pelos abundantes na área da bochecha que são espetados e criam um efeito muito bonito e exótico no seu rosto. Definitivamente ele é menor que onças, leopardos e guepardos, mas ele costuma ter um porte maior do que outros felinos de médio porte como jaguatiricas. Ele geralmente come coelhos, lebres, veados, roedores em geral. No inverno, as lebres acabam sendo seu prato principal. São nativos da América do Norte, Europa e alguns países asiáticos. Apesar de serem extremamente selvagens, existem casos de linces que mantêm o contato com humanos normalmente. Isso definitivamente é uma exceção à regra. Eles vivem em ambientes florestais e ricos em vegetação, mas também podem viver em ambientes ibéricos e muito frios, como os que vivem na Rússia. Sua coloração costuma ser acinzentada, mas ele também pode ser rico em manchas pretas e ter uma pelagem igualzinha às de onças. Geralmente os linces da América do Norte possuem essa pelagem mais próxima das de leopardo, enquanto os da Europa são mais cinzentos, mas existem também os alaranjados. Eles são, como todos os felinos, mestres da camuflagem e da caça e usam da sua pelagem para conseguir predar suas presas. Seus alimentos preferidos são os roedores, lagomorfos como coelhos e lebres e cervos pequenos, pois os grandes são difíceis para o lince lidar por conta do tamanho. Eles também podem comer peixe, inclusive são exímios nadadores e escaladores de árvores. Suas presas dependem do humor e da situação atual do ambiente em que vive, mas seu cardápio é bem variado. Ele tem suas preferências, mas na fome não dispensa animais que fujam da rotina. São felinos extremamente solitários que só se unem na época de acasalar. Depois de consumar o ato, a fêmea geralmente dispensa o macho e segue seu caminho. Não é incomum que machos briguem pela mesma fêmea caso se encontrem. Os filhotes têm de aprender a sobreviver bem cedo, com a ajuda da mãe e não raramente ela os abandona. Inclusive é muito comum casos em que pessoas adotam gatinhos que encontraram abandonados e descobriram que na verdade são linces. Eles ficam no máximo 1 ano com a mãe, depois da gestação. A gravidez costuma durar de 9 a 10 meses e é bem tranquila para a mãe, mesmo que sozinha. Os filhotinhos são muito dependentes no começo, nascendo sem pelos e cegos, mas depois de 1 ano já estão prontos para viverem sós. Isso se a mãe não os abandonar antes. Como a maioria dos felinos de médio porte, eles não atacam humanos, simplesmente porque somos grandes demais para eles. Mas isso não quer dizer carta livre para nós. Eles correm acuados quando nos veem e evitam contato ao máximo, mas podem ficar agressivos se provocados. Linces. Não existe absolutamente nenhum país que permite a adoção desses animais. Em alguns casos, eles podem entrar nas casas e pegar alguma comida, mas nada realmente oficial. É extremamente proibido retirar um desses animais da natureza e criá-lo. Existem casos de pessoas que criaram filhotes de gatos e conforme foram crescendo,
descobriram que eram felinos de médio porte. Linces na América do Norte e Europa, mas no Brasil isso acontece comumente com outros felinos, como jaguatiricas e gatos do mato. Também é possível encontrar pessoas que se dão bem com os linces que vivem na região, deixam eles entrar em casa, fazem carinho, dão comida, mas em momento algum os tratam como pets, pois eles estão livres para ir quando acharem melhor. Por lei, esses animais devem ficar livres. Para um humano adulto dificilmente. Talvez para uma criança ou humano em estado de maior vulnerabilidade. Eles são muito pequenos para realmente serem letais para nós, mas podem machucar se acuados e sua presença pode ser intimidadora. Eles são bem ariscos e se mantêm o máximo possível longe de humanos. Qualquer tipo de contato por parte deles costuma ser evitado, pois parecemos ameaçadores considerando o tamanho. Ainda mais se andarmos em qualquer tipo de grupo. Os linces ibéricos são os felinos mais ameaçados do mundo. Por sua beleza e pelagem exótica, viraram alvos de caçadores para venderem sua pele. Os linces ibéricos atualmente são os felinos que mais estão em perigo de extinção. Apesar disso, a situação desse lince melhorou um pouco de uns tempos para cá. É verdade que o perigo de extinção é terrível, mas eles estavam em perigo crítico até 2012, quando foram declarados em perigo. Isso significa que mesmo em risco, as medidas para sua proteção e proibição de caças estão fazendo efeito. O animal conseguiu aumentar levemente a sua população. O lince do Canadá também está em risco de extinção, só que não tão grave quanto o do ibérico. As medidas anti-caça podem se tornar complicadas, pois eles podem viajar longas distâncias e saírem da jurisdição de estados que os protegem. Finalmente, os linces são belíssimos felinos selvagens que compõem uns dos mais belos e exóticos animais da natureza. A sua caça por conta de sua pelagem não é justificada. Vamos torcer para que o lince ibérico possa aumentar cada vez mais a sua população e deixe de ser alvo de caçadores, assim como o lince do Canadá. São animais bonitos demais para serem extintos pelos seres humanos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê o seu like. E até o próximo vídeo.